posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então esse texto aqui, esse versículo é muito conhecido, né? Quantas vezes nós ouvimos já mensagens, pregações a respeito desse texto. E todas as vezes que nós ouvimos, não que era errado, mas a maioria das vezes que nós ouvimos é sempre aquele posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas sempre pensando em vitórias, em conquistas, que não está errado, também significa isso. Só que nós temos que sempre que ler, irmãos, a história completa, o contexto de tudo, o que foi falado antes e o que foi falado depois. Então a maioria dos pregadores, inclusive eu também me incluo nisso, já preguei muitos esse versículo em relação de conquista. Só que quando a gente olha o contexto, o apóstolo Paulo não está falando aqui só de conquista. Ele não está falando só de ganho. Ele não está falando só de bênçãos. Ele está falando de momentos difíceis. Por isso que nós vamos ler o versículo 12. Sei estar abatido. E sei também ter o quê? Abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou o quê? Instruído. Ou seja, está querendo dizer, estou preparado. Tanto para a fartura como para a escassez. Tanto a ter fartura, ele diz agora, né? Como a ter fome. Tanto a ter abundância, como padecer o quê? Necessidade. E aí ele continua dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então veja que ele não está falando só de conquista. Seria fácil a gente olhar para esse texto e achar que Paulo está falando só de ganho, só de conquista, só de bênçãos. Mas Paulo está falando principalmente momentos de dificuldade, que todos nós passamos, momentos de luta. Porque me sentir forte e acreditar que eu posso tudo naquele que me fortalece, quando tudo vai bem, é fácil. É fácil para mim, é fácil para você, para qualquer pessoa. Agora, quando a gente está vivendo o contrário, as adversidades, as dificuldades da vida, os momentos difíceis, é aí que nós temos muito mais que viver esse posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso enfrentar isso, passar por isso de cabeça erguida e vencer. E como cantamos, continuar confiando, sem olhar atrás. Porque não adianta eu falar, eu posso tudo naquele que me fortalece, quando tudo vai bem, mas quando as coisas não estão indo bem, a gente abandonar a fé, a gente olhar para trás, desanimar, desistir, ou jogar tudo para o alto. Aí não tem como. Então esse posso tudo, que muitos pastores, muitos pregadores não pregam essa parte, por quê? Porque eles querem que às vezes as pessoas só ficam pensando que as coisas de Deus diz respeito só à conquista. Mas Deus não está só em conquista, Deus às vezes está no momento da dificuldade. Salmo 46, não precisa abrir agora não, diz assim, Deus, o salmista disse, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Sabe que momento? De vitória, pastor? Não, de angústia. Então a gente só quer saber de falar que Deus está conosco quando tudo vai bem. Deus está comigo por quê? Porque as coisas estão dando tudo certo. Mas e quando não está dando tudo certo? E quando surgem as lutas? Deus continua comigo. Deus continua com você, quem crê nisso? E aí eu entendo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Seja na alegria, seja na tristeza. Então aqui diz respeito muito mais, irmãos, a maneira como nós reagimos às situações, a maneira como nós enfrentamos as dificuldades. Como que nós estamos enfrentando as nossas dificuldades? Talvez se nós colocarmos na balança agora, talvez vai bater uma tristeza no teu coração, como quando eu pensei nisso, quando Deus me deu essa palavra, me bateu uma tristeza. Por quê, pastor?
porque eu cheguei à conclusão que às vezes, em certas situações, eu não me comporto como posso tudo naquele que me fortalece. Mas porque a gente é ser humano, não é verdade? Ah, pastor, então, quer dizer então que a gente não está vivendo o que deveria. Mas, irmãos, o que Deus me ensinou? Que o que vale mais a nossa reação, às vezes não é nem tanto no momento. Porque todos nós, quando nos deparamos com uma luta, às vezes falamos o que não deveria, não é verdade? Às vezes reagimos de uma maneira como não deveria. Todos nós aqui um dia já se desesperou num momento, numa situação. E Deus sabe disso. Os discípulos agiam assim. Mas o que importa para Deus, e o que Deus me ensinou nessa palavra, além de que você está aprendendo agora, que eu posso tudo também nas dificuldades, é como eu reajo aos problemas. E pastor, então se Deus for colocar na balança, então eu estou reprovado, porque eu sempre reajo de maneira negativa. Mas eu também já reagi assim, e algumas vezes eu reajo assim. Só que Deus me ensinou que o que importa não é no momento, porque no momento nós somos seres humanos e reagimos às vezes contrário àquilo que eu prego aqui que você está aprendendo. Que momento então é, pastor? É no dia seguinte. É aí que vale. Porque muitas vezes nós reagimos diante de uma luta de maneira negativa. E seja sincero, se isso aconteceu com você, depois bateu uma tristeza, por quê? Porque a gente chegou à conclusão, puxa, não vivi aquilo que eu aprendi. Só que Deus, Ele não vê isso como algo de reprovação, porque Ele aguarda é o dia seguinte. O que vale é o amanhecer, é como eu decidi no dia seguinte. No dia anterior, ontem, você pode ter desabafado, você pode ter falado bobagem, você pode ter falado, não aguento mais essa situação, não aguento mais esse problema, eu vou parar de lutar por isso, eu vou parar de lutar por aquilo. Mas e o dia seguinte? O que vale é o dia seguinte. Como você acordou, como você está se comportando. E isso tem tudo a ver com Salmo capítulo 30. Abre aí, Salmo capítulo 30, versículo 5. Salmo capítulo 30, versículo 5. Diz assim: porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Agora lê comigo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando? Vem pela manhã. Então, às vezes, o choro vem à noite, o desânimo vem no dia anterior, a situação difícil vem no dia anterior. E Deus sabe que você é ser humano, que muitas vezes você desanimou, você falou que não devia, mas aí vem o dia seguinte. O que vale é o dia seguinte. Amém? Você está entendendo? Quem está entendendo? É o dia seguinte. Cada um de nós aqui já passamos por momentos que no dia anterior a gente achou que tinha tomado uma decisão, mas no dia seguinte se acordou diferente. Comigo acontece isso. E é isso que é bom, irmãos. É isso que é o posso tudo naquele que me fortalece. Porque o que não pode é no dia seguinte você continuar com aquela mesma situação do dia anterior, aquele mesmo pensamento do dia anterior, aquela mesma decisão errada do dia anterior. Aquele mesmo palavreado do dia anterior. Talvez no dia anterior, igual a semana passada, nós aprendemos sobre a vida de Pedro. Lembra do Pedro? Pedro era bocudo, Pedro praguejou, Pedro falou um monte de bobagem. Só que o Pedro no dia seguinte, ele mudava. Amém? E assim tem que ser nós. É claro que Deus quer nos poupar, é claro que se a gente conseguisse nos poupar a todo instante no que falamos, no como reagimos, quanto mais a gente poupar, melhor para nós, né? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas o mais importante é o dia seguinte. Então o choro pode ter durado uma noite. Olha aí, versículo 5, da metade em diante. O choro pode durar quantas noites? Uma. Então aquele palavreado negativo até saiu, mas não pode durar mais, não pode continuar no outro dia. Amém?
Não pode continuar durante a semana. Não pode continuar do mesmo jeito que estava no dia anterior. Então o choro pode ter durado uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque toda manhã Deus renova a nossa vida. Você crê nisso? Toda manhã, todo amanhecer é uma oportunidade de fazer diferente. Todo amanhecer é uma oportunidade de se firmar mais com Deus, com as coisas de Deus. Todo amanhecer é uma oportunidade de recomeçar. Quantas pessoas, irmãos, talvez numa empresa, eu não vou mais continuar nesse negócio, nesse ramo, nessa empresa, estou cansado disso, não dá nada certo, não vai para frente. Aí você deitou, dormiu, Deus trabalhou no teu coração, você esfriou a cabeça, no dia seguinte você acordou e você já acordou diferente. Aí você já acordou com outro discurso. Aí outra pessoa fala assim, mas ontem você falou isso, fala, ontem foi ontem, hoje é outro dia. Hoje eu me renovo. Amém? Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Vale para a área da saúde também. Talvez ontem ou durante os dias anteriores você só falou de coisas negativas, de doença, de situação difícil. Então hoje amanheceu, não só porque estamos aqui de manhã, mas qualquer dia amanhã quando você for trabalhar, então acorde diferente. Fale de maneira diferente. E se alguém perguntar, mas ontem você falou isso, você fala, ontem foi ontem. O choro durou só ontem. Hoje vem a alegria. Então o que vale para Deus e o que vai valer para nós é eu posso tudo naquele que me fortalece. Às vezes não acontece no momento. É bom se acontecer no momento, mas às vezes nós falhamos. Se não acontece, eu posso tudo naquele que me fortalece na hora do problema, mas no dia seguinte a alegria tem que vir. E a gente tem que continuar acreditando que podemos tudo naquele que nos fortalece. Amém? Quem toma posse dessa palavra? Amém. Vamos pedir agora, numa oração bem breve, pedir para que o Senhor nos ajude sempre a ter essa fé que eu posso tudo naquele que me fortalece e principalmente acordar sempre no dia seguinte, motivado, acreditando, confiando e sempre na cura, no milagre. Talvez você está precisando de um milagre na tua família, sempre acreditando. Porque talvez você olhe para alguém da tua casa, uma situação no casamento e é caso perdido. Talvez você já falou, não tem mais jeito. Você falou ontem à noite, não tem mais jeito. Mas e o dia seguinte? O que importa é o dia seguinte. Tem jeito sim. Porque Deus sempre vai nos renovar, irmãos, para a gente levantar dizendo, posso tudo naquele que me fortalece. Amém? E eu posso, e você também pode. Quem crê nisso, diga amém. Feche os teus olhos. Vamos pedir para Deus, pensa para Ele agora com humildade, para Ele te ajudar nos momentos de fraqueza. Senhor Jesus, nos perdoa, porque muitas vezes nós deixamos de acreditar que podemos tudo naquele que nos fortalece. Muitas vezes falamos de uma maneira negativa, nos comportamos de uma maneira negativa. Nos perdoa, Senhor, porque todos nós aqui um dia já agimos dessa maneira. Todos nós aqui um dia deixamos o choro durar a noite inteira. Mas o mais importante é o que vem pela manhã. E toda manhã, Senhor, nós nos renovamos. Como hoje nós nos renovamos, crendo que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nos ajuda, Senhor, a continuar assim, firmes e fortes. Eu oro por cada irmão que aqui está, que talvez está passando por uma luta, seja na saúde, seja na família ou na vida financeira. E talvez essa pessoa deixou de acreditar que pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Então, depois dessa palavra, dê força para esta pessoa, dê ânimo, Senhor, e faça essa pessoa acreditar que pode tudo naquele que lhe fortalece. Nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Diga amém, diga graças a Deus.